Falando em jogo de xadrez, Raquel, tentaram derrubar aí a Putin, com certeza vinha se preparando, né, há muito tempo para suas reservas em ouro e tudo mais, né? O rublo foi lá embaixo. Só que parece que nessa jogada de xadrez geopolítica, agora Putin querendo receber o pagamento do fornecimento de gás e de petróleo em rublos, parece que o feitiço está virando contra o feiticeiro. E o dólar começou a despencar. Você que entende mais dessas jogadas aí, políticas, né? O que você tem a dizer sobre esse efeito reverso, o efeito bumerangue? Eu jogo xadrez, você sabe, né? De verdade. É. Eu, de vez em quando, ainda coloco lá no meu Instagram algumas jogadas muito geniais que eu faço. Só as geniais que eu coloco lá. As surras que eu levo, não coloco, não, do xadrez. Gosto muito de xadrez. Assim, na verdade, Nelson, que essa movimentação iria acontecer, essa virada de jogo iria acontecer, a gente já sabia desde que as primeiras sanções começaram a ser impostas contra a Rússia. A gente já sabia que eram sanções que puniam muito mais quem impunha do que quem recebia, né? Então, essa jogada, né, da Rússia só aceitar em rublo era algo que, assim, na verdade, é como se fosse o cheque, né, do checkmate. Já tá vendo um jogo que, no início ali, né, do tabuleiro, a gente já viu mais ou menos para que lado que ia e chegou nesse ponto, né? Então, na verdade, foi o que eu falei, já venho conversando com vocês desde o início, né, que o grande problema dessas super sanções é realmente a naturalização, enfim, a legitimação de um comportamento russofóbico, né? Então, expulsar russos de ambientes comerciais, enfim, ter um comportamento russofóbico é o maior perigo, né, para a Rússia e para o povo russo dessas super sanções, porque a Rússia não é uma ilhota, né, na América Latina. A Rússia é um país continental com diversas relações comerciais, com diversas relações políticas, e não existiria nenhum tipo de super sanção mobilizadas por forças ocidentais que seria suficiente para isolar a Rússia da forma como eles estavam prometendo que iriam fazer. Eles iam se isolar, eles iriam se punir, e é isso que está acontecendo. Então, esse jogo iria virar, nesse sentido, em relação às super sanções. Em relação também ao resultado da operação da Rússia na Ucrânia. E aí, respondendo, né, a pergunta, a Ucrânia está perdendo a guerra? Eu respondo essa pergunta com outra pergunta, né, que os colegas já estão fazendo. Que guerra? Né? Porque a gente foi criada uma grande expectativa, né? E aí a pergunta que a gente tem que fazer é por quem? Quem é que criou essa expectativa em relação à ação da Rússia na Ucrânia? Quem que prometeu que seria de um jeito e, na verdade, a gente está vendo que está sendo de outro? Quem é que fez essa promessa para criar, inclusive, na gente, né, essa sensação de lentidão ou essa sensação de fracasso, quando na realidade não existe, né, como o Rubem falou, nenhum recuo de fato acontecendo, né? O que existe são, enfim, alguns pontos, né, que se perdem e logo em seguida são recuperados. Isso é o que existe, né? Mas como o Rubem, o próprio Walter falaram, isso não tem essa forma como a Rússia invade a Ucrânia, e aí o Walter falou muito bem, é uma invasão, como a Rússia invade a Ucrânia, não invade com um comportamento estratégico de guerra, que é a palavra que o Rubem usou, né, de diferença de estratégia e tática. Né? Eles citaram, né, a questão das centrais energéticas, né, que a Rússia está preservando, por exemplo, e aí eu vou além, a questão das estradas, dos aeroportos, quem está destruindo isso não é a Rússia. Eu ainda vou mais além, né, quando um país entra em guerra com o outro, se pede a cabeça, né, do maior representante. Né? Vamos enforcar Saddam Hussein. Se pede a cabeça do maior representante numa bandeja. E a Rússia o tempo inteiro está pedindo renúncia, está pedindo, enfim, conversas, né? Não está pedindo Zelensky enforcado ou de cabeça para baixo em praça pública, né? É outro tipo de comportamento que esses dois estados estão lidando. É um comportamento conflituoso, é um comportamento, sim, que a Rússia fere
a soberania da Ucrânia, mas essa soberania já está sendo ferida desde pelo menos 1994, tá? Que essa soberania ucraniana já está sendo ferida, e aí a gente vai entrar numa outra conversa se